Entidades multilaterais como a ONU, o Fundo Monetário Internacional e também o Banco Mundial emitiram um comunicado conjunto pedindo uma ação urgente dos países contra a insegurança alimentar causada pela guerra na Ucrânia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o diretor executivo da Ação Cidadania, o Kiko Afonso. Kiko, um bom dia para você. Bom dia, prazer estar por aqui. Kiko, a gente sabe que Ucrânia e Rússia somadas são gigantes na produção de grãos. E grãos tão necessários para a alimentação de muitas pessoas no mundo, exemplo do trigo, fundamental na nossa alimentação. Essa escassez desses produtos impacta de que forma a produção de alimentos, seja na oferta desses itens e também na questão dos preços para os consumidores no mundo todo? Bom, essa guerra ela afeta de muitas maneiras o Brasil, né? Especialmente, claro, nessa falta de oferta de trigo, por exemplo, mas um dos pontos mais importantes é a questão dos fertilizantes, né? O Brasil é hoje um dos maiores produtores de alimentos do mundo, como todos nós sabemos, mas uma coisa que pouca gente sabe é que a gente depende quase 85% da importação de fertilizante para a produção desses alimentos. E a Rússia, por acaso, né, não muito por acaso, é um dos maiores produtores de fertilizantes do mundo. E a gente depende muito dessas importações desses países. Então, quando a gente tem uma guerra como essa, ela impacta não só na questão da oferta dos produtos que esses países produzem, né, como também uma corrida dos outros países em relação aos produtos que estão sendo produzidos pelo mundo inteiro. Então, o preço sobe dos produtos imediatamente, mas também a falta de fertilizantes faz com que o país tenha uma dificuldade, né, de olhar num horizonte de médio e longo prazo de produção de alimentos, né? Então, isso encarece a produção dos alimentos local, porque a falta de fertilizante no mundo acaba crescendo o preço, isso encarece a produção dos alimentos locais. E o Brasil, infelizmente, não se planejou para isso, né? A questão da segurança alimentar brasileira não é uma questão causada pela guerra da Ucrânia, não é uma questão causada pela Covid, é uma questão piorada por essas duas condições, mas ela já vem acontecendo desde 2016, num crescimento e nas mudanças de estratégia na visão de segurança alimentar do Brasil, né? Essa questão, por exemplo, dos fertilizantes, o Brasil era um produtor de fertilizantes, a Petrobras tinha 4 grandes usinas produtoras de fertilizantes no Brasil, que foram fechadas nos últimos anos, né? A partir de 2017, a Petrobras mudou a estratégia da empresa e passou a não investir mais em fertilizantes, o que é um erro grave nesse momento. É nesse momento que a gente vê o impacto do que as políticas públicas de segurança alimentar ao longo desses anos geraram no momento que a gente mais precisa. Ela aqui falando, nesse ponto que é bastante importante dos fertilizantes, o governo federal já busca alternativas. Essas alternativas, no curto prazo, são suficientes? O que a gente pode esperar? Porque a gente vê, infelizmente, que esse conflito na Ucrânia está se estendendo sem uma previsão de fim, de negociação, né? As negociações estão ficando cada vez mais complicadas. Até que ponto isso pode chegar, nos atingir e também, claro, atingir o resto do mundo? Olha, o Brasil, nos últimos anos, tem se caracterizado em procurar soluções de última hora e de emergência sem qualquer planejamento, né? Eu acho que, no curto prazo, as soluções de procurar alternativas não funcionam. Pelo menos produção brasileira é um processo que demora. A gente conseguir criar um processo de produção de fertilizantes no Brasil é um processo que demora quase uma década de pesquisa, de investimento, coisa que estava sendo feita e foi completamente paralisado. Se a gente tivesse continuado investindo ao longo desses últimos anos, como estava sendo feito, a gente teria hoje uma capacidade de produção de fertilizantes que poderia minimizar o impacto que o Brasil sofreria em relação a isso. A procura, sim, em última hora, com todos os países do mundo fazendo a mesma coisa, e países com muito mais dinheiro que o Brasil, certamente o Brasil sai atrás dessa luta, né? De achar esses fertilizantes a preços acessíveis. Então, não tem, a meu ver, no curto prazo, como o custo do alimento brasileiro voltar a cair. A gente só tem uma tendência de aumento. E esse mesmo relatório que foi divulgado agora, esse statement aí das grandes organizações da ONU, diz um dado que é absolutamente assustador, né? A cada 1% de aumento dos alimentos no mundo, isso ocasiona uma inclusão de 10 milhões de pessoas na extrema pobreza no mundo. A cada 1%. Então, você imagina, né? Com a guerra se estendendo, com a falta de fertilizantes, com os insumos sendo disputados pelo mundo inteiro, o quanto isso não vai impactar na questão da fome e da insegurança alimentar no mundo inteiro.
Queria explorar um pouco mais justamente esse ponto que você acabou de levantar pelo seguinte. A gente, quando fala da guerra na Ucrânia, sempre leva em consideração os grandes players envolvidos na guerra, né? Estados Unidos, a Europa, mas acaba deixando de lado países com IDH muito baixo. Vários países do continente africano ou aqui na América, que nós temos também muitos países em que nós temos milhões e milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. De que forma, por exemplo, o Brasil, inserido nesse contexto, vai lidar com essa dificuldade, uma vez que vai ficar mais difícil, por exemplo, para quem mora nos países do Caribe, aqui da América do Sul, se alimentarem com os alimentos cada vez mais caros. A gente pode ter uma condição de poder lidar com esse problema também dos nossos vizinhos, de algum tipo de tomada de frente, de resolver o problema, de ajudar na resolução do problema, ou seremos também fortemente afetados? Já estamos sendo fortemente afetados até antes da guerra da Covid, da guerra da Ucrânia, né? A gente hoje tem uma situação de insegurança alimentar que é muito grave. O Brasil tem 116 milhões de pessoas em insegurança alimentar, quase 60% da população. 20 milhões em insegurança alimentar grave, que é fome, né? Quando você olha essa situação, como é que um país como o nosso, que não consegue alimentar os próprios brasileiros, vai conseguir dar uma solução para os países da América Latina? E tem um ponto que é muito importante de entender, é que o Brasil é um grande produtor do agronegócio, mas ele produz itens que não são os itens que a gente come na nossa mesa. A gente produz cana-de-açúcar, soja, que é muito usado para ultraprocessados e alimentação animal, milho também para alimentação animal. Então você produz itens que são os itens comoditizados mais procurados no mundo, mas quando você olha a produção do alimento que chega à nossa mesa, o arroz, o feijão, a gente teve uma redução nos últimos 10 anos de 70% da área plantada, né? E quem produz esse alimento? O pequeno produtor, que tem sido estrangulado cada vez mais por conta dessa mudança de foco das políticas do governo. Então, o grande ponto é entender o seguinte: a gente vive um momento dos mais graves da história do Brasil. A Ação da Cidadania existe há 28 anos na luta contra a fome. A gente enxerga que a gente está passando por um dos momentos mais graves da nossa história, porque a gente tem um desmonte de políticas públicas que serviam justamente como instrumentos para enfrentar crises como essa. Você tinha os estoques reguladores da Conab, que eram grandes estoques de grãos que permitiam com que a gente pudesse, num momento de crise de abastecimento, ter alimentos estocados e fazer com que o preço se mantivesse a um preço acessível. Isso foi zerado a partir de 2017. Então, todas essas mudanças estruturais fazem com que a gente não tenha os instrumentos nesse combate nesse momento, né? Tentar agora, de uma forma corrida, tentando achar uma solução, é quase impossível. A gente vai realmente gastar muito mais do que deveria gastar para ter essa solução e não vai conseguir chegar numa solução clara, a não ser uma situação assistencial, que é o que a gente tem feito, tentando levar comida para essas pessoas, porque elas estão literalmente desesperadas. Maravilha, a gente conversou com o Kiko Afonso, diretor executivo da Ação da Cidadania. Muito obrigada por esse panorama tão importante em relação à insegurança alimentar em todo o mundo. Até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado.